guys, good afternoon! Estou muito feliz pelos nossos 300 inscritos. Estou muito feliz em saber, né, que a palavra de Deus tem falado ao coração de vocês, né? Que através destes vídeos, vidas têm sido ministradas e edificadas. E que vocês continuem acessando os vídeos e divulgando aqueles que necessitam. Porque a palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? E através deste canal eu posso estar ministrando aqueles que eu não tenho contato no dia a dia, aqueles que eu nem mesmo conheço, amém? Então vamos lá para mais uma palavra abençoada, né? E a palavra de hoje, ela é uma palavra muito conhecida, né? Uma palavra que tem edificado muito a minha vida, falado de forma poderosa ao meu coração, uma palavra que nos mostra que nós não devemos ter mimimice diante do Senhor, que nós não devemos entender a forma em que Ele trabalha. Nós precisamos apenas confiar em Deus, amém? E aí, então vamos lá, a palavra de hoje ela se encontra em Lucas capítulo 9, cujo título diz: A cura de um cego de nascença. Lucas capítulo 9, do verso 1 ao 7, onde diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Aqui a palavra de Deus diz, né, que ele estava à beira do caminho, que ele estava passando para um lugar com os seus discípulos, e ele de repente se depara com um cego. E aqueles homens que estavam com ele imediatamente indagam, perguntando quem pecou, aquele homem ou seus pais, para que ele fosse cego. E nos dias de hoje não é diferente, não é mesmo, amados irmãos? Muitas das vezes nós passamos por provas, passamos por momentos de dificuldade e ficamos nos perguntando o que fizemos de errado. Ficamos nos perguntando onde é que nós pecamos e por que estamos passando por aquilo. E quando não mesmo somos nós que nos perguntamos, outros olham para a nossa vida e nos julgam e nos apontam perguntando o que aconteceu, por que estamos passando pelaquela prova, né? Muitas das vezes achamos mais fácil achar uma dificuldade, achar um motivo para aquilo que a gente está passando, do que mesmo entender, compreender o agir de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não é necessário que a gente entenda aquilo que Ele está fazendo, mas apenas que a gente creia nele, amém? E aqui aqueles homens, eles viram para Jesus e perguntam, né, por que aquela cegueira? Qual era o motivo? Quem havia pecado? Mas o mestre sabiamente ele responde que ninguém pecou, mas que era necessário para que as obras de Deus se manifestem sobre ele, né? Aqui no verso 4 a gente diz, no verso 3 a gente vê: Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Pois se aquele homem ele não fosse cego, se aquele homem não tivesse aquela enfermidade, como é que Jesus iria curar? E se ele não fosse enfermo e Jesus não pudesse o curar, como é que aquelas pessoas iriam ver a glória de Deus? Como é que aquelas pessoas poderiam ver quem é o Senhor e como é que Ele trabalha? Não é mesmo? Deus é maravilhoso em tudo que faz, irmãos. Então, minha irmã, meu irmão, não fique se perguntando por que você está atravessando esse deserto. Não fique se perguntando por que essa luta tem
chegado à tua vida, pois Deus, Ele sabe como e quando trabalha, Ele sabe o que é preciso, né, fazer e como fazer. A palavra de Deus também fala de Lázaro. A palavra diz que Lázaro era um amigo de Jesus e que suas irmãs, vendo que ele estava muito enfermo, ele manda avisar a Jesus a enfermidade de Lázaro. Mas Jesus, quando ele recebe aquela notícia, ele vira para os seus discípulos e diz: esta doença não é para a morte. Porque Jesus sabia que era preciso chegar naquela cidade somente após o sepultamento de Lázaro. Porque se ele chegasse antes e simplesmente o curasse, aqueles daquela cidade, aqueles que estavam em volta, não se renderiam ao Senhor, não iriam reconhecer o poder de Jesus. Amém? E assim não é diferente comigo e com você. Essa luta que você está passando é somente a forma de Deus trabalhar para te dar vitória. É somente a forma de Deus agir na tua vida para que todos que estejam à tua volta venham ver as obras do Senhor sobre a tua vida. Se você está passando por momentos difíceis e muitos não têm te ajudado, não se preocupe, meu irmão e minha irmã. Apenas entregue ao Senhor. Porque estes mesmo terão que ver a tua vitória. Estes mesmo terão que ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Mas também, aqui na segunda parte, né, dessa passagem, diz que para que a gente receba a bênção de Deus, para que Deus se manifeste na nossa vida, nós precisamos simplesmente confiar. Nós não devemos olhar para a direita, não devemos olhar para a esquerda, não devemos olhar para as circunstâncias, e sim somente para o alvo que é Jesus. Você já parou para meditar como é que este cego recebeu uma cura? Vamos lá no capítulo 6 e vamos ver. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Será que se hoje você estivesse diante de Jesus e ele simplesmente cuspisse numa terra, mexesse aquele cuspe com terra e passasse nos teus olhos, você aceitaria? Ou você iria indagá-lo? Você iria achar porcaria? Você iria questionar a Jesus por que um cuspe? Será que você ficaria com nojo ou você faria exatamente como aquele homem? Você iria confiar completamente no Senhor e deixar Ele te curar? Irmãos, muitas das vezes Deus trabalha na nossa vida, mas Deus não trabalha como nós queremos, como nós esperamos. Deus trabalha da forma dele. E muitas das vezes a forma dele não é agradável aos nossos olhos. E a gente tenta parar Deus e a gente tenta questionar Deus. Isso atrasa as nossas bênçãos, né? Nós não devemos olhar para aquilo que está acontecendo. Talvez te chamem de louco, não importa. Jesus está contigo. É Deus quem está agindo na sua vida. Muitas das vezes, irmãos, é difícil entender o agir de Deus. Imagina esse homem pegar um simples cuspe e passar nos teus olhos. Talvez se aquele homem tivesse mimimice, frescurice, ele não iria receber a tua cura, não é mesmo? Assim como nós também vemos Naamã. Naamã sai de uma cidade distante, vai até uma outra em busca de um profeta. Quando ele chega na terra do profeta, a palavra de Deus vai dizer que o mensageiro leva um recado para Naamã, dizendo que o profeta disse para que ele mergulhasse 7 vezes no rio. E Naamã ele chega até a questionar, né? Em outras palavras, Naamã diz: poxa, eu vim de tão longe para chegar aqui, esse homem mandar uma pessoa vir me dizer que eu tenho que mergulhar 7 vezes no rio. Quem ele pensa que é? Será que lá onde eu moro não tem rio? Em outras palavras, foi exatamente isso que Naamã fez. Mas o Espírito Santo de Deus estava com Naamã e com aquele homem que estava com ele, que convenceu a ele, né, de fazer conforme Deus mandou. E Naamã vai até aquele rio. Talvez no segundo, no terceiro mergulho, Naamã estivesse pensando: que palhaçada, eu estou perdendo o meu tempo aqui. Mas ele continuou, e foi ele continuar obedecendo ao Senhor que fez com que ele fosse curado. Talvez você não esteja entendendo que
que está acontecendo. Talvez você esteja achando, né, que é palhaçada a forma em que as coisas estão acontecendo. Mas ei, minha irmã, saiba que Jesus, ele está trabalhando na tua vida. Saiba que Deus é contigo e ele sabe exatamente como fazer. Nós, nos olhos humanos, não conseguimos entender nem um pedacinho desse Deus em que nós servimos. Mas saiba que em todo instante Ele está trabalhando a nosso favor. Então, se você tem até aqui tido mimimice, talvez se até aqui você não tenha entendido, tenha questionado a forma em que Deus está fazendo, eu venho convidar a você, nesta tarde, a ter um renovo do Senhor, que você venha entender, através da palavra dele, que não somos nós que determinamos como Deus trabalha. Nós apenas obedecemos, nós apenas seguimos em diante, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que as dificuldades venham se abater em nossa porta, Deus é quem está no controle. Amém? Você agora está no meio de uma tempestade, mas Jesus está no seu barco e ele está ali dormindo, tranquilo, descansando, porque ele sabe que tudo está cooperando para o nosso bem. Porque ele sabe que por mais que o mar esteja revolto, por mais que o vento esteja soprando, a nossa vitória é garantida. E não adianta você querer pular desse barco. Não adianta você remar contra essa tempestade para voltar para a areia. Porque se você quer receber bênção, você precisa atravessar essa tempestade. Você precisa vencer o seu medo e a sua mimimice para poder ver o poder de Deus se manifestando na minha e na sua vida. Amém? Que nessa tarde nós possamos ser mais confiantes no Senhor. Que nessa tarde podemos depositar nele toda a nossa confiança, sem nem mesmo questionar, né? Por mais que esteja tudo difícil, nós estamos certos da nossa vitória. Porque a palavra de Deus, ela diz, tem de bom ânimo, né? A palavra, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quando ele diz, pois eu venci o mundo, ele está dizendo que eu e você também vamos vencer. Mas é preciso que nós tenhamos calma e confiança no Senhor. Amém? Que você receba esta palavra, que essa palavra possa ter edificado a sua vida, né? E assim eu agradeço mais uma oportunidade. Amém? Beijinhos, bye bye, fiquem com Deus.